Donald Trump deve receber alta hoje, de acordo com os seus médicos. Internado desde a sexta-feira com Covid-19, o presidente dos Estados Unidos surpreendeu o mundo neste domingo ao sair do hospital para um passeio. Ele acenou para os apoiadores e para a imprensa, rodou de carro por meia hora e depois retornou ao hospital. Uma pesquisa encomendada pela Reuters revelou que 65% dos americanos acham que Trump não estaria com a Covid se ele tivesse tomado precauções, como o uso de máscara e o distanciamento social. Pelo Twitter, um médico do hospital onde Trump está internado criticou esse passeio. Ele escreveu o seguinte, veja só: esse SUV, esse carro presidencial, não é apenas a prova de balas, mas hermeticamente selado contra ataques químicos. O risco de transmissão de Covid-19 no interior é tão alto quanto fora dos procedimentos médicos. A irresponsabilidade é surpreendente. Meus pensamentos estão com o serviço secreto que foi forçado a fazer isso. Cada pessoa no veículo durante aquele passeio presidencial completamente desnecessário, agora tem que ser colocado em quarentena por 14 dias. Eles podem ficar doentes, eles podem morrer. Para teatro político, comandado por Trump. Colocar suas vidas em risco pelo teatro, isso é uma loucura, disse o médico do hospital onde Trump está internado. Jair Bolsonaro estuda acabar com o desconto padrão do imposto de renda para bancar programa social, o Renda Cidadã, no caso. Depois de anunciar o uso de precatórios e dinheiro do Fundeb, o governo pretende agora extinguir os 20% de desconto que é feito nas declarações simplificadas, que é para viabilizar esse programa Renda Cidadã. Hoje, esse percentual não exige comprovantes como recibos com despesas médicas e de educação, o que passaria então a ser exigido. Se adotada essa medida, vai afetar pelo menos 17 milhões de contribuintes. E Jair Bolsonaro foi assunto das redes sociais nesse final de semana por conta de um abraço que deu no ministro Dias Toffoli, do STF. Bolsonaro esteve na casa de Toffoli no sábado à noite. Depois de ser flagrado por uma emissora de TV abraçando Toffoli, a hashtag Bolsonaro Traidor foi lançada por apoiadores do presidente. Muitos indignados porque participaram de protestos contra o STF. Jair Bolsonaro, inclusive, respondeu a um dos críticos, dizendo que precisa governar e que conversa com todos em Brasília. Está preso o carabineiro flagrado jogando um adolescente de uma ponte em Santiago, no Chile. A polícia avançou contra jovens que protestavam. Enquanto fugia, esse adolescente de 16 anos foi empurrado contra a ponte e arremessado de uma altura de 7 metros. As imagens desmontaram a tese inicial da polícia de que o carabineiro teria agido para evitar a queda desse estudante, que teve, inclusive, traumatismo craniano e fratura no braço. O carabineiro foi preso por tentativa de homicídio. Movimentos de esquerda estão exigindo que o chefe dos carabineiros seja afastado do cargo. Sobre essas notícias, a gente conversa agora um pouquinho com a Sinara Menezes, que é editora do site Socialista Morena. Oi, Sinara, tudo bom com você? Oi, Thalita, você tá boa? Eu tô. Sempre bom poder conversar um pouquinho com você. Me fala, o que você achou desse abraço amigável entre Toffoli e Bolsonaro? Lembrando que, de fato, Bolsonaro chegou a falar, saiu na Piauí uma reportagem que ele chegou a falar sobre fechamento de Congresso, e Toffoli sempre está se prestando esse papel, né, de apaziguar essas críticas feitas por Bolsonaro em relação ao Supremo. Sim, eu acho assim, a decepção maior é dos bolsomínios do que a nossa, né? Que a gente nunca esperou muito do Toffoli, eu particularmente. Desde que o Toffoli foi o único a condenar José Genuíno no Mensalão, eu não tenho nenhum tipo de ilusão sobre o ministro Toffoli. Aliás, ele chamou o golpe militar de revolução. Depois, na mesma época, ele contratou um general para ser chefe de gabinete dele. Então, assim, eu acho que por parte do nosso campo não tem nenhum tipo de surpresa em relação ao Toffoli. Eu acho que o pessoal que é fã do Bolsonaro é que bugou
como se diz nas redes sociais, né? Eles bugaram com o abraço entre o mito deles e o ex-presidente do Supremo, o ministro Toffoli. Eu acho que essa amizade aí é apenas, como diz naquele filme Casablanca, esse é apenas o início de uma grande amizade, eu acho. A gente fica sempre esperando, né, uma resposta à altura das instituições e por parte do STF isso não tem vindo de fato, né? Eu vi relatos de jornalistas sobre como foi esse encontro. Parece que eles assistiram o jogo do Palmeiras juntos. Daí Toffoli chegou a pedir pizza para eles comerem pizza ali todos juntos. Então a gente fica se questionando, né? Realmente são relações estranhas essa entre os poderes diante dessa figura que é o presidente. Eu acho que a tentativa de normalizar o Bolsonaro só vai aumentar daqui para frente, né, Thalita? Eu acho que a tentativa dos meios de comunicação e de setores da elite brasileira de domesticar o Bolsonaro, como o ex-presidente Lula já tinha advertido, que ninguém estava afim de fato de tirar o Bolsonaro do poder e sim apenas reeducá-lo, né? Manter esse pitbull mais como um poodle. E aí as emissoras de TV, os meios de comunicação podem se aproximar do presidente. Não duvido nem que ele seja apoiado na sua tentativa de reeleição, viu? Porque a maneira como os jornais têm dado as notícias sobre o Bolsonaro são impressionantes. Eles estão edulcorando tudo, né? Eles estão passando pano, como se diz, em tudo. Então a gente vê que tem um movimento aí de reeducação do Bolsonaro. Hoje eu li agora se eu não me engano, na Folha de São Paulo, que Bolsonaro agora vai ser o bombeiro da relação entre Guedes e Maia. Então, está chamando ali para um jantar, está tentando amenizar os atritos, mas é isso, ele nunca foi essa figura de apaziguar conflitos. A imprensa o coloca agora como apaziguador, né, por conta dessas relações por conta da agenda econômica, no caso. A gente pensar em Bolsonaro, paz e amor, é a mesma coisa da gente pensar numa pessoa carnívora defendendo o veganismo, né? Porque não combina com ele nada, nem a palavra paz, nem a palavra amor combinam com o Bolsonaro. Essa tentativa de fazer ele ficar mais palatável, parecer mais bonzinho, simpático, para mim parece aquela foto dele com a menininha gritando desse final de semana. Acho que foi dias atrás, teve uma foto do Bolsonaro pegando uma criancinha no colo e a criança gritando. Eu acho que a tentativa de colocar o Bolsonaro paz e amor é mais ou menos por aí. Vai ter o povo brasileiro todo, me solta! O que você acha, inclusive, dessa possível reunião entre Guedes e Maia para eles se ajustarem, porque rolaram aqueles atritos por conta de agendas, de encaminhamentos ali da agenda econômica, né? Mas os dois, a gente sabe que defendem a mesma pauta, né? São só questões, assim, detalhes por conta de como levar adiante essas discussões. Eu achei interessante porque, pelo que foi dito, Rodrigo Maia, estava fechando um acordo com setores da esquerda para impedir as privatizações, né? Se o Rodrigo Maia realmente tem essa intenção de travar as privatizações, é difícil imaginar que eles dois se reaproximem. Agora, de qualquer maneira, essa agenda das privatizações parece ter sido adiada para depois das eleições, né, Thalita? Puxa, interessante, eu não sabia dessa informação. Então, o Rodrigo Maia pode estar trabalhando para que essas privatizações não aconteçam. Sim, Isso é a notícia interessante. era essa. A notícia era essa, que o Maia tinha feito um acordo com setores da esquerda para travar as privatizações. Daí vinha todo o imbróglio dele com o Guedes. E aí o Guedes denunciou esse acordo e o Rodrigo Maia falou: então o Guedes está desequilibrado e deveria assistir o filme A Queda. Sabe aquele filme A Queda dos Últimos Dias do Hitler? O do Rodrigo Maia sugeriu ao ministro Paulo Guedes que assistisse, ou seja, dando a entender que ele está pelo bico do corvo, né? Prestes a cair. Eu não sei se eu acredito muito que o Bolsonaro consiga promover essa aproximação, não.
É porque o que a gente vê é, dentro do governo, há essa rixa da ala que defende o teto de gastos e da ala desenvolvimentista que quer furar teto de gastos para trazer, de repente, uma política de desenvolvimento, né? Então, tem essa rixa dentro ali do governo e Guedes, às vezes, é colocado de lado pelos generais. Como a gente viu numa imagem que rodou na semana passada, ele fazendo uma coletiva, falando, e os generais vão lá e pegam ele e levam ele embora. Então, há uma rixa, de qualquer forma, dentro do governo em relação a essas políticas econômicas. Eu acho, Thalita, que a gente não pode falar em desenvolvimentismo, porque seria injusto com os reais desenvolvimentistas aplicar esse termo ao governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro, o que está em discussão dentro do governo, na minha opinião, são os que querem fazer políticas que tragam votos em 2022, como esse Renda Brasil, né? E os que estão preocupados apenas em beneficiar os mercados, que é a turma do Guedes. Então, a briga, para mim, é entre os que querem fazer populismo para conquistar votos e os que querem cumprir o teto de gastos para manter o liberalismo feliz, os mercados felizes. Desenvolvimentismo aí eu não vejo nenhum, não. Perfeito, né? Tem toda a razão, concordo. E agora sobre Trump, o que você achou? Você sabe que eu li uma postagem agora, um relato, na verdade, no Twitter, de um americano que perdeu o pai para a Covid-19 e ele relata que ele teve que se despedir do pai por telefone, porque não é aceito a presença ali de parentes. E a gente sabe que isso aconteceu no mundo todo, aqui no Brasil também. Muitas pessoas não puderam se despedir das pessoas, de familiares infectados com a Covid-19. E daí Trump faz, como foi dito pelo médico, esse teatro político de sair para dar uma voltinha para acenar para apoiadores. É bastante absurdo. Eles não têm a menor preocupação com o próximo, né? Eu acho que uma característica da extrema-direita no mundo todo é a falta de empatia. Eles não têm a menor noção e nem têm preocupação com o que as atitudes deles possam causar com outras pessoas. Não é à toa que o Bolsonaro vai no meio da multidão e cumprimenta a gente sem máscara, né? Inclusive crianças, ele desfilou no 7 de setembro com crianças no carro sem máscara. Então, a falta de empatia é uma característica da extrema-direita. Agora, Thalita, o fato do Trump estar menosprezando a doença dessa maneira faz as pessoas também ficarem desconfiadas se ele realmente está doente. Porque quando surgiu a notícia de que o Donald Trump foi contaminado com o coronavírus, existiu a suspeita de que ele, na verdade, estava querendo fugir dos debates porque tinha saído mal no primeiro debate. E aí outras pessoas disseram, não, ele se saiu super bem no debate. Bom, as últimas pesquisas mostram que, de fato, o Trump foi muito mal no debate e que o Biden ampliou a sua distância por conta da participação do presidente no debate. E ainda tem outro fator que ao contrário do Brasil, as pessoas dos Estados Unidos, as pesquisas mostram que Trump foi mal no combate ao coronavírus e isso faz mal à candidatura dele. Não é igual aqui no Brasil, que o Bolsonaro faz o que quiser com o coronavírus, que as pessoas que seguem ele continuam seguindo ele. Não. Lá nos Estados Unidos pegou mal entre os eleitores do Trump a atitude dele em relação ao coronavírus. Aí eu vi hoje no Twitter uma reação malucada dos seguidores do Donald Trump, dizendo que agora ele pode falar do coronavírus porque ele sentiu na própria pele, como ser humano, coisa que o Biden não sentiu. Então, assim, eu fico com o pé atrás se realmente esse homem está com a doença ou se ele faz parte de algum tipo de jogada deles, né? Como foi aqui. A gente não tem certeza que o Bolsonaro teve coronavírus. Você tem certeza? Não. Realmente, a gente viu aquele exame que ele já tinha apresentado outros 3 com nomes falsos, enfim, não dá para ter certeza. Não dá. Eles mentem tanto, né? É igual a história do menino e o lobo. Eles mentem tanto que na hora que eles falam a verdade, ninguém sabe se é mentira ou se é verdade.
Eu vou pegar esse seu gancho para conversar daqui a pouquinho com a Letícia Salorenzo. A gente já estava batendo um papo também sobre de que forma ele ter pegado o Covid-19, Donald Trump, afeta então essa campanha dele e o que ele tinha construído enquanto narrativa como candidato. Sinara, beijão para você. Muito obrigada por mais essa e a gente se encontra na próxima. Beijão. Tchau, tchau.